reflexivo. Vamos aqui, hoje, segunda-feira, nós estamos no segundo dia dessa semana, e essa semana é a semana do não-judaísmo, tá? Não-judaísmo. E ontem a gente falou sobre o dia da constante revelação de Deus. Deus está constantemente se revelando, constantemente. Desde a época de Adão até a última pessoa que vai nascer sobre a face da terra. Deus continua se revelando, falando ao mundo a respeito dele. Tá? Segundo, hoje, dia das religiões, né? Aqui, dia das religiões pré-diluvianas. No entendimento de Moisés, Enos, filho de Sete, iniciou a invocação religiosa de Deus, dando início à religiosidade e a religiões no mundo. Claro que essa aí é uma compreensão de Moisés, tá? Mas Adão já tinha a religiosidade dele, né? Principalmente Adão, né? Que já tinha conhecido Deus de perto, mesmo depois que ele ficou um pouquinho mais longe por causa do pecado. Mas Adão conheceu. Então, desde o primeiro homem nascido, essa questão da religiosidade sempre existiu. Tá? E hoje a gente lembra, nessa sequência, as religiões pré-diluvianas. Antes do dilúvio, as religiões que já existiram, as religiosidades que já existiram, não é? Na história da humanidade. Tá? Depois temos aqui o mês, estamos no mês de outubro, né? E hoje é o quê? Dia 25? Não, hoje é dia 24. Aí eu faço o seguinte destaque. É o mês de atenção evangelística, tá? É o mês de atenção evangelística a Romanos 3, 23, João 10, 3 e 37. E outros versículos. Vamos ver aqui. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Segundo João 10, 3 e 27, Deus opera o novo nascimento em quem deseja, permite. Tá? Tito 2, 11, 12 e 13, a graça prepara o salvo para a eternidade com Deus. A graça de Deus nos prepara. E quarto, 2 Timóteo 1,9, diz que Deus não salva por merecimentos. Não é porque nós merecemos, mas por sua misericórdia. Tá? A salvação não é por merecimento, não é pelas obras, mas é sim pela fé. Né? Porque nós abrimos o coração para uma nova vida e Deus opera as mudanças e a salvação na vida de cada pessoa. Vamos aqui para o Facebook. Vamos ver no Facebook o que é que a gente tem lá. Aqui a gente tem, vamos ver, cadê? Aqui está segunda-feira, hoje, né? Então, hoje está aqui o dia da semana do desarmamento, dia estadual de Manaus, 1848, né? Deve ser quando foi descoberta, quando foi fundada, né? A cidade de Manaus, e de Goiânia, Goiás. Dia latino-americano de atenção e aversão a guerras híbridas, colonialistas. O que são guerras híbridas? São as guerras que hoje os Estados Unidos, Inglaterra opera no mundo sem usar armas, mas conseguem, né? Não é na força, mas tem a palavra certa, no marketing, na alienação. Eles vão alienando aquele país para que aquele país crie todas as condições para facilitar os interesses deles, a ganância deles, a vontade de explorar as riquezas que aqueles países têm. Então, isso se chama guerras híbridas. Né? Por exemplo, quando o nosso pré-sal foi descoberto, os Estados Unidos passou a atuar com uma guerra híbrida sobre o Brasil. Aí usou a justiça, usou os deputados, usou um bocado de televisão, a mídia, para prender um ex-presidente
para tirar uma presidenta e botar alguém que chegou lá e pegou, transformou o petróleo em propriedade dos outros. Entendeu? Então, guerra híbrida é isso. Vai entrando no país, vai mudando aos interesses dele, sem gastar uma bala, mas com a grana, o amor ao dinheiro, a grana, né? Vai fazendo tudo isso, vai comprando um, comprando o outro, favorecendo um, favorecendo o outro, e tudo vai correndo do jeito que favoreça aos interesses daquele país. Isso se chama guerra híbrida, tá bom? O que mais? Hoje é Dia Mundial da Semana da Paz, do combate à poliomielite, do desenvolvimento da informação e das Nações Unidas, da ONU. Essa coisa que não funciona, né? Hoje é o dia da ONU. E Dia Internacional das Missões, tá bom? Missões. Vamos ver mais aqui. Tem mais o que aqui? Tem esses dias. Tem aqui, para fazer a vida melhor, tem aqui algumas orientações. Não use drogas, nem ande com quem usa. É uma orientação para fazer a vida melhor. Testemunho. Olha, quando diz não ande com quem usa, não quer dizer que você deve desprezar quem use. Você deve amar e buscar ajudar de várias maneiras, mas não ande. Entendeu? Não ande. Testemunho. Mesmo porque quem usa droga não gosta de andar com pessoas que não usam. Entendeu? Testemunho. Reafirme seu desejo e compromisso de ser melhor luz e sal para o mundo. Tá? Reafirme esse compromisso com Deus. Sobre personalidade, hoje é o dia do conselheiro. Tá? Dia da personalidade conselheira. Segundo as irmãs Briggs, que estudam ou estudaram a esse respeito e descobriram esse tipo de personalidade. E hoje é o dia de lembrarmos o livro de Hebreus. E uma das mensagens do livro de Hebreus o escritor da carta chama a atenção para a superioridade da caminhada espiritual com fé e pela fé dentro da vida agradável ao Senhor Deus. Tá? Isso aqui, então, é o dia de hoje. O que mais? Aqui tem aquele convite para que as pessoas se inscrevam, né, no nosso canal. Deixa eu botar aqui essa explosão, convidando as pessoas para fazerem isto. Aqui sim. Aqui nós vamos conversar agora sobre notícias do cristianismo. Tá? Notícias que estão ligadas ao cristianismo. Estão ligadas ao cristianismo porque ou somos nós cristãos que estamos fazendo como cristãos, ou somos nós que estamos apoiando quem está fazendo, ou nós estamos calados, e quem cala consente. Então tem tudo a ver conosco. Além disso, tem o fato de que somos a maior religião do mundo, não é? É a maior religião do mundo, e isso nos cobra responsabilidades. Não podemos ficar sendo passivos, de braços cruzados. Devemos usar o nosso potencial para influenciar. Influenciar, não é obrigar e forçar o mundo, não. Influenciar com amor, com misericórdia, com paciência. A mesma paciência que a gente quer que Deus tenha conosco, nós devemos ter com as outras pessoas que pensam e agem diferente. Piores do que elas somos nós, que temos tudo para sermos obedientes e não somos. Temos tudo. Temos o Espírito Santo, temos uma nova natureza, temos tudo para obedecer e não somos obedientes ao Senhor. Então, pior do que eles somos nós. E queremos que Deus tenha paciência conosco. Portanto, que devemos ter a mesma paciência com as outras pessoas. Tá? Então vamos ver aqui a primeira notícia. Diz assim: Queiroz das rachadinhas e sai em defesa de Jefferson. Tá? E aqui o comentário veja o tipo de gente que fica do lado do evangélico Roberto Jefferson. E não só do Jefferson, mas das igrejas evangélicas que apoiam essas coisas que estão acontecendo. Entendeu? O tipo de gente que fica do lado apoiando Jefferson
que é evangélico e as igrejas evangélicas que se colocam favoráveis de uma maneira ou outra a tudo isto. Ninguém obrigou as igrejas evangélicas a entrarem, mas entraram. E agora, quem convive com porcos, come farelos também. Me diga com quem tu andas, que eu lhe direi quem tu és. Entendeu? Vamos ver mais aqui. Outra notícia, aqui é uma charge, né? Bandido bom é bandido morto? Aí falará, depende. Se for amigo de alguém, não é não. Mas aí eu aproveito isso e coloco. Bandido, segundo alguns evangélicos, eu ouvi de evangélicos, bandido bom é bandido morto. Mas, se for evangélico, não. Porque Jefferson é evangélico. E faz questão de dizer isso. Eu sou, em nome do Senhor Jesus. Estamos bem representados, né? Vamos ver mais aqui. Outra notícia aqui desse rapaz, ele falando o seguinte. Terrorismo bolsonarista, porque está ligado a um presidente, a um candidato, né? Terrorismo bolsonarista está liberado no Brasil, diz Felipe Neto sobre ataques a Roberto Jefferson. Veja só, o que eu chamo a atenção aqui não é a questão de candidato. Candidato é outro problema. Está liberado com todo o apoio de uma das partes do cristianismo, o joio. Vamos reportar para os Estados Unidos? Né? Grande parte dos evangélicos, de alguma forma, gosta daqueles tiroteios lá, porque são favoráveis à facilidade que todos usem armas nos Estados Unidos. A corte lá nos Estados Unidos, entendeu? Permitiu que pessoas andem para cima e para baixo armados. Não é só a polícia armada, não. Qualquer pessoa autorizada, e a autorização é geral, pode andar armado. Lá como antigamente nos faroestes, já viu nos faroestes? Cada um com uma arma do lado, qualquer coisa, é só virar o revólver e atirar. A maioria dos evangélicos que estão, e essa maioria está ligada ao partido republicano lá nos Estados Unidos, são favoráveis. Essa maioria está favorável a que todo mundo ande armado para cima e para baixo lá. Entendeu? Esses americanos foi quem nos evangelizou. Dá para entender, então, por que os evangélicos aqui no Brasil e na América Latina são favoráveis a tudo isso? A gente repete as tolices dos outros. Muito bem, vamos ver mais aqui. O Roberto Jefferson, que é evangélico, uma coisa que eu acho interessante nessas reportagens é que, veja só, não colocam que ele é evangélico. Agora, se fosse o contrário, hein? Se fosse a gente para falar mal deles, a gente botava o nome dele. A igreja dele é tal, que a gente não presta, não. Aí eles não colocam evangélicos. Graças a Deus. Será? Vamos pensar depois sobre isso, né? Então, Roberto Jefferson disparou mais de 20 tiros de fuzil e jogou 2 granadas contra a equipe da Polícia Federal. É um arsenal esse cara tinha, um evangélico. Para ele, Jesus faria a mesma coisa, porque disseram isso para ele. Eu ouvi pastores dizendo que Jesus faria isso. Entendeu? Agora vamos ver aqui. Sendo evangélico, esse mais era o arsenal de armas letais que Jesus Cristo dele teria para se proteger contra Roma e os judeus. É só uma amostra aonde a igreja cristã evangélica está chegando. E ainda mais, pois na Alemanha foram além disto. Hoje, a igreja evangélica, hoje, a igreja evangélica está excluindo o rol de membros, os desobedientes aos pastores. Mas vai chegar a hora de entregá-los à justiça para serem presos e mortos, porque foi assim que foi na Alemanha.
E a gente está repetindo as mesmas coisas que os evangélicos na Alemanha fizeram para favorecer Hitler. A história está aí. Quem quiser, é só ler. Entendeu? Estamos no mesmo caminho. Isso aí é só uma amostra de que estamos no caminho, entre aspas, no caminho certo do que aconteceu lá. Evangélico. Vamos ver mais. Outra notícia. O PIB da China é o Produto Interno Bruto. O PIB da China cresce 3,9%, ou seja, quase 4% no terceiro trimestre de 2022. E surpreende analistas de mercado. Esses analistas de mercado aqui é o capitalismo. O capitalismo fica chateado com isso. Porque o capitalismo quer mostrar o desastre. E para isso faz de tudo. Você viu aí, recentemente, a China não pode... os Estados Unidos está proibindo de vender chip para a China. O que vai acontecer? A China vai produzir chip muito melhor do que esse que ele está fazendo. Né? Está querendo impedir que as pessoas façam comércio com a China. O capitalismo é assim, esse capitalismo americano, não é? É assim, é livre? Por quê? Se você estiver trabalhando para me enriquecer, então eu deixo. Mas se você não está trabalhando para me enriquecer, então eu vou lhe perseguir. É por isso que a Venezuela é inimiga, é por isso que outros países são inimigos, porque não trabalham para fazer os Estados Unidos enriquecer. Agora, por que eu estou preocupado com os Estados Unidos? Porque foi esse pessoal bom que me evangelizou. E toda essa carga gananciosa deles passaram para mim, no evangelho que eles pregaram para mim. Entendeu? Então, tudo isso é para eu compreender por que eu sou assim. Porque foram eles que me evangelizaram. Eles passaram mais de 100 anos aqui no Brasil me ensinando que cristianismo é isso que eles sempre foram. 100 anos me catequizando nisso. Não tem para onde correr. Eu sou igual ou pior do que eles. Entendeu? Muito bem, então o capitalismo não gosta disso aqui, isso é propaganda negativa, né? O capitalismo, os países capitalistas estão cresceram 1, não sei o que, 1, não sei o que lá, 1, não sei o que lá, aí vem a China em quase 4%. Para eles isso aqui é um absurdo, é o fim do mundo, né? Porque eles não gostam de ver os outros se desenvolverem. Eles é que têm que se desenvolver, somente eles. Outra notícia. Vídeo. Policial se rebaixa diante do bandido bolsonarista, o evangélico Roberto Jefferson, que tentou matar seus colegas. Aqui se implorando. Aí o que eu estou chamando a atenção aqui no comentário é que ninguém fica achando que eles fazem a mesma coisa na favela não, tá? Na favela não tem esse negócio não. Eles receberam bala, receberam tiro, aí foi um camarada negociar, por favor, não atire não, entendeu? Não é assim que eles entram na favela não. Para rico, para brancos, eles fazem assim a polícia. É uma bajulação só. Ele podia até ter matado alguém, olha lá a cara do rapaz, né? Tá implorando ali para que Roberto Jefferson se entregue. Tá ruim e errado isso? Não, tá certíssimo. Essa é a maneira civilizada. Eu só estou mostrando isso aqui para dizer que quando eles vão para a favela, não é assim. Na favela, antes que o bandido atire, eles já vão atirando. Entendeu? E quando termina ali como é que eles chamam? Tem uma palavra que eles chamam, né? De todo o movimento, sai de lá 30 ou mais caixões de gente morta. A polícia trabalha assim. Para rico, não. Mas na favela é assim, né? Na favela é assim. A polícia entra matando. Primeiro atira e mata e depois pergunta. Mas aqui não. Como é rico,
Entendeu? É branco. Então, não, isso aí a gente tem que implorar. Ele pode atirar quantas vezes quiser. Eu falei aqui nessa quantidade, foram 20 tiros de fuzil e 2 granadas. Aí tá o rapaz aqui implorando. Não atira em nós, não. Mas não é assim. Tá errado? Não. Essa é a maneira que a polícia deveria trabalhar. Mas não é assim que eles fazem com os pobres, não. Entendeu? Nem com pobre, nem com negros. Eles primeiro atiram, matam e depois perguntam. Tá bom? Ok. Está registrado. Muito bem. Aqui está o culto de hoje, né? Esse culto de hoje já está aqui, olha, curtido, 4 curtidas. A irmã Ivete Espíndola, Noemi Frazão, Edneuza Nascimento, Amina Bahia, né? Essas queridas já curtiram, né? Essas anjas já curtiram o culto de hoje. Aqui tem uma palavra do presidente, né? Claro, é candidato, ele vai dizer, olha, não tem nada a ver comigo não, não é esse o problema aqui. Não é esse o problema aqui, entendeu? O problema é quando ele usou e abusou de Roberto Jefferson, né? Agora, quando Roberto Jefferson faz o que faz, ele agora diz, não tem nada a ver comigo, chegou a dizer, não tem uma foto dele comigo. É bandido. Fez isso com outros também, não foi só Roberto, fez com outros também. É bandido. Enquanto me servirem, é meu. Mas agora que vai prejudicar a minha eleição, a minha candidatura, são bandidos, são inimigos. E é esse tipo de gente que a gente que eu digo, os evangélicos, grande parte dos evangélicos, está apoiando. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Parece muito com os evangélicos, então. Tem muita aparência mesmo. Tá bom? O que mais? Mentiras evangélicas, está aqui uma. Aqui tem um filme que eu coloquei. Outra mentira evangélica, inclusive ligando ao evangélico, né? Evangélico Roberto Jefferson. Aqui tem o quê? Outra mentira evangélica. Aqui tem um vídeo que eu coloquei. Aqui tem saiba os dois lados da guerra. A primeira coisa que a guerra faz, o primeiro inimigo da guerra é a verdade. Nem um lado conta a verdade, nem outro conta a verdade, porque faz parte da guerra, que já não é uma coisa boa, a mentira. Então, em vez de a gente ficar só ouvindo a mentira, né, que a mídia pega lá dos Estados Unidos ou da Inglaterra para falar para nós, em vez de a gente ficar só com essa mentira, tem também agora um link que eu estou colocando aqui, que eles cortaram, o Facebook cortou e outros, né, mas eu estou colocando aqui, para que você fique sabendo da mentira do outro lado. Pelo menos você vai sentir que está sendo equilibrado. Você ouve a mentira de um e a mentira do outro. E você tira a sua conclusão em cima das mentiras. É melhor do que você ficar só com uma mentira. Tá bom? Só uma mentira não atrapalha. Aqui tem algo que eu chamo de mentira também evangélica, porque um ateu me dizendo como é que Jesus faria em relação a essa época, me dizendo que Jesus não seria violento, que Jesus... Um ateu me dizendo isso prova a mentira evangélica que nós estamos vivendo. Tá bom? Graças a Deus o ateu, né? Se esses se calarem, até as pedras clamarão, né? Aqui tem um convite, reassista nossos vídeos. Quem crê mesmo que Deus tem total controle de tudo, descansa. Não fica, olha aqui, não fica mentindo, não fica caluniando ninguém, não fica ameaçando ninguém, não fica violentando ninguém, não fica torturando ninguém e não persegue ninguém. Confia e descansa. Agora, quando você não confia nesse negócio de que Jesus está no controle de tudo, aí você mente, calunia, ameaça, violenta, tortura, persegue e assim por diante. Isso é uma pouca coisa, tem muito mais coisas
que uma pessoa que não confia faz, tá? O que mais? Por que evangélicos e católicos votaram e defenderam Hitler? É um estudo científico a respeito disso lá na Alemanha, tá bom? Por que que houve isso, tá? O que mais? Deus sempre se revelou a todo mundo. Aqui é a história da humanidade desde 1800, né, sobre as religiões. As religiões que eram grandes foram diminuindo e outras que foram crescendo, se desenvolvendo e assim por diante. Tá? Então está aqui esse gráfico auxiliando nesse sentido. Aqui está o culto de ontem, aqui da família, que apresentamos. Ele está aqui com 10 pessoas, não, 11 pessoas curtiram o culto de ontem, 11 pessoas por enquanto. E isso, né? Aqui está também o culto de domingo, não, o dia do domingo e tal. Muito bem. Então está aqui. Eu não vi, foi o culto do domingo, mas hoje eu vou colocar, dá para também chegar lá, né? E ver o culto de ontem, como é que foi o culto matutino de ontem, dá para ver também, tá bom?